Boa tarde a todos. Eu estava só aqui a dar um tempo para que todos se sentassem. Eu queria começar por cumprimentar todos os que estão na sala e os que estão também connosco de forma remota e dar as boas-vindas e agradecer, naturalmente, e em primeiro lugar também ao Dr. Jorge Paiva, já farei a sua apresentação, que tem sempre, enfim, que é para mim um gosto, um imenso privilégio acolhê-lo aqui, recebê-lo aqui na Fundação de Serralves e na abertura deste programa que eu vou de uma forma muito rápida apresentar. Nós chamamos a este programa, que é um programa chapéu de um conjunto de muitas iniciativas que vamos ter no parque, associadas ao Parque de Serralves, somos árvores. E porque as árvores são seres vivos extraordinários. Ao longo da história, em todas as geografias, as pessoas olharam sempre para a árvore com respeito perante a sua impressibilidade à vida. Todos reconhecemos o papel das árvores para o equilíbrio dos solos da floresta, para a sustentabilidade do ciclo hidrológico e o seu desempenho como fonte de alimento, oxigênio ou como sumidor de carbono. As árvores também proporcionam segurança sob a forma de abrigo e uma sensação de lugar, de enraizamento. Os seres humanos têm uma forte preferência por paisagens com árvores ou áreas arborizadas. Florestas e árvores inspiraram obras de literatura, arte, de arquitetura. Hoje invoca-se a função da árvore para justificar a sua conservação. Mas é justo dizer que a árvore tem um estatuto especial no coração dos homens. Percebemos o seu lugar na nossa história e a sua importância para o equilíbrio ecológico dos ecossistemas. Mas também reverenciamos a imponência, a excepcional capacidade de sobrevivência e a singularidade estética e funcional de um dos seres vivos mais notáveis do planeta. E é por isso que em Serralves, no Parque de Serralves, abrimos um conjunto de atividades sob exatamente este chapéu. Somos árvores. Esta é a primeira dessas iniciativas que abre este ciclo e que também não posso deixar de mencionar, de invocar um relatório que saiu exatamente no princípio deste mês, que foi, sob a instrução do Global Botanic Gardens, enfim, de uma associação que tem a ver com os jardins botânicos do mundo, e é um livro sobre o estado geral das árvores, de conservação das árvores, e aponta para números de uma enorme gravidade. 1/3, dizem eles, portanto este relatório tem cerca de um mês, 30% das árvores do mundo está em risco de extinção. Examinando as 60.000 espécies de árvores do mundo, 30%, cerca de 17.500 espécies de árvores, estão atualmente em risco de extinção. Isso significa, este número, que é o dobro do número de espécies de aves ameaçadas a nível global do que mamíferos, aves, anfíbios e répteis combinados. Mas poucos percebemos, de facto, a situação. Mais de 440 espécies de árvores estão mesmo à beira da extinção, revela este mesmo relatório, o que significa que tem menos de 50 indivíduos na natureza. 1 em cada 5 espécies de árvores são diretamente usadas pelos seres humanos para alimentação, combustível, madeira, medicamentos, horticultura, entre outras. Apesar deste valor, muitos enfrentam a extinção como resultado da subexploração ou de má gestão. Enfim, muitas histórias haveria por contar sobre estes seres absolutamente extraordinários. E por isso, exatamente por esta singularidade, eu pedi exatamente um dos meus mestres, um dos meus professores também na Universidade de Coimbra, uma pessoa que todos admiramos, de facto, pelo trabalho notável que tem feito em prol da botânica, mas também do ambiente e da conservação da natureza. Eu pedi, de facto, ao Dr. Jorge Paiva que iniciasse este ciclo. Vamos ter outras ligações da árvore e vamos procurar olhar para a árvore de diferentes perspectivas. O próximo evento correrá também em outubro, a propósito da árvore e a República e a importância também na nossa história mais recente. Mas hoje pedi, de facto, ao Dr. Jorge Paiva que nos apresentasse exatamente este mundo singular, na sua diversidade, na sua plenitude, nos seus contextos. E porquê é que assim é? Porquê é que, de facto, continuamos hoje a reverenciar a árvore?
E, portanto, o Dr. Jorge Paiva, que todos conhecem, é um dos nossos botânicos mais conhecidos no mundo inteiro, de facto uma pessoa, um grande, fortíssimo especialista em taxonomia e botânica tropical, mas também um homem de uma imensa generosidade que nos tem proporcionado a muitos de nós, nas escolas, nas universidades, na sociedade em geral, de facto uma oportunidade de conhecer bem melhor, de facto, as plantas e a importância das plantas também para a conservação, enfim, para a sustentabilidade dos sistemas vivos. E, portanto, é isso que hoje estamos todos ansiosos, é por ele que esperamos, mas queria dizer-vos que, de facto, estejam atentos à programação do Parque de Serralves, que em muitas das suas dinâmicas vai abordar a árvore nos seus diferentes aspectos da literatura, a arte, a arquitetura. Evidentemente temos também a exposição do Ai Weiwei, que é de facto simbolicamente uma árvore, enfim, que reporta a uma história da mata, da reserva da biosfera da Mata Atlântica, e portanto também uma árvore que de facto é simbólico também por isso que estejamos a celebrar a árvore este ano no Parque de Serralves. Portanto, acompanhem connosco a multiplicidade das iniciativas que queremos de facto fazer em homenagem e celebrando as árvores. Dr. Jorge Paiva, quando quiser. Muito obrigado. Ora, eu quero agradecer a honra que a Helena me deu de vir aqui falar um pouco para um público generalizado, e eu, como ela está farta de me ouvir, eu perguntei-lhe o que é que queria que eu viesse aqui referir. Eu disse, olha, as singularidades das árvores, e eu pus mais ainda os testemunhos, porque às vezes, na realidade, eu, quando ando pelas florestas tropicais, particularmente nas florestas tropicais, às vezes fico parado e dizem os colegas, dizem, Paiva, o que é que estás aí a fazer? Vamos embora. Estou a ver porque é que esta planta aqui é assim. Gosto de arranjar explicações. E, portanto, eu vou fazer uma pequena introdução, não com uma árvore, com um grupo de plantas que eu estudei, que são 1000 e tal espécies em todo o mundo, e eu estudei todo o mundo. Vou fazer uma pequena introdução para ver como é que nós procuramos testemunhos do que elas, porque é que estão ali, não é? São umas plantas muito bonitas. Cá em Portugal só são ervas, poucas, e há arbustos, e arbustos altos, e lianas em Madagascar. Tem uma flor muito bonita, aquelas cores não são de pétalas, são de sépalas. As pétalas são aquilo e tem aquele pincelzinho para limpar o pólen que o inseto leva. E muito bem, cheguei, quando fiz a distribuição, aí elas têm uma cápsula com 2 sementes, com uma asa, portanto o vento leva, portanto são dispersas pelo vento, porque as plantas estão quietas e têm que espalhar os filhos, porque senão fica tudo à volta delas e gera uma desgraça. E, portanto, elas são anemocóricas pelo vento. Mas quando? Porquê é que a semente é assim? Tem aquela coisinha branca, que é um arilo, uma carúncula, que é alimento para a formiga. Então, a formiga leva com estes pelos, entra na lura, e estes pelos faz com que ela já não volte atrás. E, portanto, ela entra, come o arilo, e o arilo germina. Eu, quando fiz a primeira experiência para contar os números de cromossomas dessas plantas, fiz pô-las a germinar e elas não germinavam. Tirava-lhes o arilo e elas já germinavam, faltava-lhes a formiga. Ora bem, e como a formiga é que faz o resto, não é? E tem esses pelos lisinhos. Isto são desenhos e figuras, mas aconteceu uma coisa interessantíssima. Portanto, elas estão espalhadas por todos os continentes, não há nas ilhas. As formigas não nadam. As que estão na Groenlândia foram lá postas, não existe. Nos Açores e na Madeira existe uma, mas foi levada de Portugal para lá. Portanto, não é das ilhas, exceto nas ilhas ali entre a América do Sul e a América do Norte, porque essas ilhas são de fragmentação e têm ainda uma outra característica que eu daqui a bocadinho vou referir. Portanto, eu tinha que arranjar uma explicação porque é que elas não existem nas ilhas. Porque não há lá, a formiga não nada, não vai lá.
E esta é muito interessante e só existe em Garrocha, naquela zona dos Pirineus e nesses 3 pontos. E eu disse, mas porquê? Porque se ela tem uma cápsula alada, e então, nessa altura era uma moça, foi a Sílvia, que foi ter comigo, disse, mas a menina está disposta a estar acampada, a olhar para uma planta todos os dias. E esteve lá 5 meses e tal. E às vezes do parque, vamos lá ver a portuguesa que está lá, estudante portuguesa, que ela agora é a professora na casa. Bom, ela não fez só isso no doutoramento, mas quando ela descobriu isto, eu digo assim, olha, para mim o seu doutoramento está feito. O que é que ela descobriu? Porquê é que ela só existe ali? Porque as formigas sobem à planta, tiram a semente antes da cápsula voar. Portanto, quando a cápsula voa, já não leva a semente. Portanto, só existe ali, porque a formiga não faz mais de 50 metros ou 70 ao máximo. Portanto, foi uma descoberta formidável, não é? Depois apareceu uma coisa engraçada, que há umas cápsulas que não têm asa, portanto a cápsula não vai longe, mas a semente não tem carúncula, mas os pelos são assim, gloquidiados. E eu fui e vi que estas existem em pântanos, em zonas pantanosas. Então aqueles pelos é para se pegarem nas penas das aves e têm uma distribuição mais ampla. Portanto, não precisam da carúncula porque a formiga não nada, não está nesses sítios. Muito bem. A certa altura, e portanto fui ver ao microscópio eletrónico, e as que têm os pelos gloquidiados como um anzol, o pelo está todo a cutícula é toda verrucosa. E no outro, os pelos estão lisinhos, que é para a formiga facilitar o transporte pela formiga. Muito bem. A certa altura surge uma... Olha, e agora esta? Tem carúncula e não tem pelos. Lá vai toda a argumentação embora. Fui ver e esta só existe em solos arenosos. E nos solos arenosos não há luras. A formiga vai por ali abaixo, mas não tem buraco, não tem lura, não precisa de pelos. Pronto. Contentíssimo. Minha explicação. A certa altura aparece-me uma, sem pelo, sem carúncula, nada. Só existe numa pequena, até foi uma espécie nova que eu criei, numa pequena localidade na Tanzânia, em Itigi, e numa zona pantanosa, só existe ali em mais nenhuma parte do mundo. Pois não, não é transportada, está ali, pronto. Isso foi a introdução. Vamos agora para as árvores. Ainda tinha outra coisa engraçada. Quando eu apanhei esta orquídea, ia com o Paulo Silveira, em Timor, sempre a orquídea estranha, e esta orquídea aqui, e depois foi-se ver, era uma espécie nova para a ciência. Né? E o interessante, que eu fui depois a Wageningen, com os holandeses, porque os colegas holandeses estudam muito, tiveram colónias ali, estudam muito plantas asiáticas, dessa zona, e no artigo, depois de ouvirmos a opinião de um colega, já mais idoso que eu na altura, não é? Já, e na realidade ela é um testemunho de que ela é tão parecida com a que está no norte da Austrália, que Timor esteve ligado à Austrália, e quando se separaram, depois ficaram as duas plantas separadas e tornaram-se em espécies diferentes. Pronto. Ora bem, nós temos loureiro. E já ouviram falar, floresta em latim é silva. E já ouviram falar na laurisilva, floresta com plantas da família do loureiro. Ora, se temos cá loureiro, havia cá laurisilva. É um testemunho que nós temos, que havia cá laurisilva. Além disso, havia outras plantas da laurisilva que nós ainda cá temos, como, por exemplo, esta que é o azareiro, que é um prunus. Os prunos que nós temos, que conhecem, são todos de folha caduca. O prunus domestica, a mexoeira, o prunus avium, que é a cerejeira, o prunus, agora não me vem, que é a gingeira, pronto, prunus. São de folha caduca. Esta é de folha persistente, porque é da laurisilva. A laurisilva é uma floresta de folha de climas quentes e úmidos. E porquê? E a certa altura, e temos outro testemunho. O rododendros, não é? Que temos da terra reserva. E a laurisilva cobria o país, e cobria Açores, Madeira e Canárias.
Quando se dá a glaciação, a última glaciação, a temperatura desce de tal maneira que a Laurisilva aqui no continente morreu. E só ficaram umas relíquias nos sítios mais protegidos, particularmente nos vales virados a sul. A minha mãe era minhota e não usava louro, porque não havia louro no Minho. Agora está lá porque foi introduzido. Não havia, tinha morrido todo, porque era mais frio. Ora bem, então e porquê que a Laurisilva não desapareceu nos Açores, Madeira e Canárias? Porque Açores, Madeira e Canárias são ilhas rodeadas de água. E a água é um termorregulador, não deixa a temperatura subir muito no verão, nem a temperatura descer muito no inverno. E se ouvirem o boletim meteorológico, vejam as temperaturas, por exemplo, 4 graus negativos em Coimbra, Madeira, 10, 12 graus. 40 graus de calor em Coimbra, Madeira, 35, 32. Se quiserem, reparem. Portanto, a glaciação não atingiu a Laurisilva e por isso a Laurisilva ficou em Açores, Madeira e Canárias e nós temos relíquias, testemunhos de que cá existiu. E quando isso se tornou muito, muito frio, tal qual como está, era a mesma temperatura e o mesmo clima da Sibéria e norte, todo o Círculo Polar Ártico, não é? Essa floresta migrou, porque agora está a haver migração de plantas, eu devo dizer, com as alterações climáticas, isso é uma coisa que eu vou apresentar agora muito recentemente, mas, enfim. E, portanto, migrou e Portugal ficou coberto por uma vegetação igual ao que existe ainda no norte da Noruega, da Suécia, na Sibéria, que tem um pinheiro, que aqui se chama pinheiro da Casquinha, que é um pino silvestre, mas estes são plantados por serviços florestais, mas no Gerês ainda há exemplares. A Serra da Estrela ainda tinha exemplares, nós é que os cortamos. A Serra da Estrela esteve coberta portanto, são testemunhos glaciáricos. E uma coisa muito interessante, já ouviram falar no Menino de Lapedo? Um fóssil de uma criança numa caverna próximo de Leiria. E o Menino de Lapedo tinha as ofertas, com certeza, né? Está lá um esqueleto de um coelho bravo, portanto, e umas folhas, quando foram examinar as folhas, eram folhas do pino silvestres. O menino deve ter morrido de frio, congelado. Né? Portanto, morreu na altura em que havia aqui a taiga, a floresta. E quando a temperatura volta a subir, para a temperatura que nós tivemos agora, muito recentemente, não é? O clima esta floresta morreu, foi sendo substituída por aquilo que nós chamamos carvalhais, não é? Mas nos sítios mais frios do país, topo do Gerês, topo da Serra da Estrela, ficaram as relíquias da floresta terciária. E como nós estamos agora a substituir tudo que é carvalhal, estamos a ter testemunhos do que nós tínhamos a cobrir o país. E é muito engraçado. Isto é a Cruz Alta do Bussaco. É a Cruz Alta do Bussaco. Os frades, aquilo demorava a subir, não a derrubaram e, portanto, não estão ali árvores introduzidas. Está um bocado do carvalhal que existia, que cobria a Serra do Bussaco. Não é? O Quercus robre, o Fagini e, inclusivamente, outras árvores do nosso carvalhal, como o Mudarunheiro e como o Aderno, logo à entrada dessas escadas. São relíquias, são testemunhos do que o que cobria o nosso país, que temos que começar a mostrar aos nossos alunos, porque eles já são... Muitos alunos julgam que a floresta que é o pinhal e o eucaliptal. Tá? De maneira que nós temos que mostrar esta história. Pronto. Ora bem, a vida, como sabem, na Terra começou na água e depois vai-se dar a adaptação dos animais e das plantas para passarem para o meio terrestre que estava vazio. E uma das adaptações foi ficarem com espalharem a água por todo o corpo. E isso é feito, já vamos ver, através de vasos. Nos animais, artérias e veias, e nas plantas, o floema e o xilema. E, portanto, são as primeiras plantas vasculares. As primeiras plantas vasculares que apareceram só tinham caule. E nós conhecíamos o fóssil e admitíamos que não tinham raiz,
Só tinha o caule. Que o caule subterrâneo, pronto, não podia ser verde. Mas o caule aéreo devia ser verde. Porque as plantas são produtoras de biomassa. Não têm boca, elas é que têm que produzir a sua comida. E só produziam esporos. Muito bem. Felizmente, e eu também tive a sorte de coletar, há plantas destas, portanto, reparem, ainda não têm um tronco direito, divide-se dicotomicamente, divide-se uma vez, depois de outra vez, dicotomicamente, e existe atualmente ainda um nos trópicos, que é epífito, e que tem já os esporões, ainda não tem folhas, a folha resulta depois de um achatamento do caule, portanto, o órgão mais primitivo é o caule, e o esporanjo já está cá mais em baixo. Depois, o esporanjo vai ficar por cima, já aparecem folhas, e fica na página superior. Mas isso é um inconveniente muito grande, porque os esporos são espalhados pelo vento, os pingos de chuva empapam aquilo, e a planta não se pode dispersar muito. Então o esporo vai migrar para a página inferior, não é? Que é o que nós temos, os fetos com a página inferior. A certa altura, as plantas vão produzir um órgão que, eu disse, eu tenho uma filha que é de economia. E quando teve a primeira filha, eu disse, olha, se fosse uma planta, tinhas a tua filha, ficava aí, e ela só ia crescer quando tivesse condições. Estivesses tu vivo ou não, o teu marido vivo ou não, o resto da família podia estar morto, ela só ia crescer. E a condição que é para uma planta crescer? Água. Todo agricultor sabe que é preciso regar as sementes. Então a planta põe cá fora um embrião a que deu de mamar quando ele lá estava dentro. O embrião, das duas uma, ou é papão e absorve toda a alimentação que a mãe lhe deu e nós vemos o embrião, que é o caso do feijão, com os dois cotilédonos, não é? Tem a radícula, que é a raiz do embrião, o caulículo, que é o caule do embrião, e os cotilédonos, que são as folhas do embrião. Ou o embrião não é glutão, e então fica o que a mãe deu, o alimento para ele começar a crescer à volta dele, e a gente não vê o embrião, que é o caso do milho. Pronto. E depois só cresce quando tiver água. A água entra para dentro da semente, eu disse, à altura de crescer, e depois produz o que quer. A semente, que é a maior adaptação das plantas ao meio terrestre. Já se fez germinar semente de trigo com 1000 anos, que estava numa caverna. Quando se descobriu isso, qual era a condição da caverna? Não deixou evaporar a água que o embrião tinha, com a temperatura baixa. Daí nasceram os bancos de sementes. Bom. E, portanto, começam a aparecer as primeiras plantas com sementes, que ainda parecem folhas de fetos, depois, por aí fora, um pinhão é uma semente, o pinheiro não dá flor, não dá fruto, dá pinhas masculinas, pinhas femininas, não é? E as primeiras, ainda não havia muitos animais e muitos insetos na terra, era tudo levado pelo vento, era tudo anemofilia, não é? E é por isso que, se um dia repararem na primavera, as pinhas femininas, pequeninas, estão no topo ainda sem folhas à volta. Quando recebem o pólen, as folhas já podem tapá-las. E depois demoram cerca de 2 anos. A gravidez demora 2 anos. Demora cerca de 2 anos até que o pinhão fique maduro. Portanto, tem pinhas masculinas, como estão ali à direita, e pinhas femininas. Às vezes, em algumas plantas, em plantas diferentes. No nosso pinheiro é tudo na mesma planta. E depois aparecem as plantas com flor e com fruto. Qual é a vantagem do fruto? Como já havia muitos animais, convém dar de comer ao animal, e o animal tem uma grande vantagem. Leva para sítios onde há de certeza absoluta condições para a semente germinar. E quando ela sai estrumada. O fruto é para dar de comer ao animal. Por isso muitos são carnudos. E no trato digestivo, a semente não é digerida porque tem uma testa grossa e, portanto, depois vai germinar. São as plantas com flor e fruto. E a flor para atrair os polinizadores. Pronto. E sabemos que as plantas que a gente chama geralmente pteridófitas, com semente, com esporos,
sem sementes ainda aparecem ali, depois aparecem as com semente e as com flores são muito mais recentes. Sabendo isto, e sabendo que até que hoje sabemos que os continentes movem-se, continuam a mover-se, não é? Por isso que a gente tem tremores de terra, continuam a mover-se. Isto foi assim. Como em algumas dessas zonas já havia plantas, e como elas têm vasos que deram bons fósseis, há testemunhos disso. Por exemplo, isto só se conhece em fóssil. É uma planta que já dava sementes. Sim. E vamos ver os fósseis. Sou eu que já baralhei. E os fósseis estão ali. Quando vamos ver qual é a idade destes fósseis, vamos verificar que elas apareceram, estão ali, esses fósseis aparecem ali, porque a planta existiu quando isso estava assim junto ainda. E, portanto, elas estavam ali naquela zona. Quando isso se separou, os fósseis são separados hoje. São testemunhos de que realmente são testemunhos da tectónica de plantas. E há plantas vivas que também são testemunho. Se repararem, aqui e ali assim, no Cretácico, a Austrália, Nova Zelândia, o Ártico, o Antártico e a América do Sul estavam juntas. O género Araucária é uma árvore de uma planta que só dá sementes, não dá fruto nem flor, as araucárias. Há espécies ali, 2 espécies ali, e há na Austrália e na Nova Caledónia, porque elas, quando as araucárias se formaram, aquilo ainda estava tudo unido. E são muito parecidas. Isto é a araucária do Chile, esta é a araucária do Brasil e esta é a araucária da Austrália. São muito parecidas, não é? Porque eram todas a mesma coisa, depois é quando se separou, deram origem a plantas diferentes. E outro exemplo é o caso do género Libocedrus, que ainda existem 6 espécies. Uma no Chile, 2 na Nova Zelândia, 3 na Nova Caledónia. Portanto, são fósseis do Oligoceno. A gente vai ver o Oligoceno, estava isto, estava a Austrália, esses continentes ainda estavam unidos. Pronto, aqui são muito parecidos. Então, são testemunhos. Agora vamos ver singularidades. Ainda vou ao testemunho. Eu, quando vi esta planta, isto no Peru, estava a alguns 3.000 e tal metros, 4.000 metros. Que musgo tão esquisito. Aproximei-me, não é um musgo. É uma planta que existe ali no Peru, só nos Andes, nos topos mais frios, e dá flor. É da família da cenoura. Para mim foi um espanto. Mas depois venho a verificar que existe outra espécie, vai no Chile, que é a Azorella trifurcata, não é? E quando fui ver por onde é que ela andava, a Azorella filamentosa está nas Falklands. Então, isto que é muito frio, e o interessante é que o Hooker, quando foi a uma ilha, viu esta planta e disse: que coisa estranha. Esta ilha está tão ao pé da África, isto não existe em África. Ele não sabia ainda da tectónica de placas. Existe nas Ilhas Kerguelen e ele admirou-se que em África não havia. Mas esta mesma espécie existe também nas Ilhas Erde. Portanto, a Erde está ali, as Kerguelen estão ali assim, e depois as Kerguelen estavam ali, a Erde. E vamos ver que nestas ilhas, na Macquarie e na Nova Zelândia, também há esta planta. Portanto, isto só mostra, há 29 espécies, não é? Opa, onde é que está? Desculpa. Nestas ilhas todas, só mostra que isto, quando os continentes se separaram, o continente sul-americano e o australiano e a Nova Zelândia se separaram, fragmentaram-se naquelas ilhas que estão todas com a mesma vegetação, que está nos Andes, porque é o frio. É um testemunho engraçado, mas por acaso é uma erva, mas pronto. Agora vamos ver os ficos. Há cerca de 800 e tal espécies de figueiras em todo o mundo. Eu um dia estive com um colega
que era especialista das figueiras, disse, pá, não percebo, tu não és bom da cabeça para estudar figueiras, aqui é tão difícil de classificar, não percebo como é que tu estás a chamar-me maluco que tu estudas um género que tem 1000 e tal. É só isso, não somos bons da cabeça. Pronto. E estas figueiras, esta fico religiosa tem uma particularidade. Tem uns que às vezes vivem em sítios que não são solos, que não são muito fixos, e ela, para não cair, vai produzindo ramos com geotropismo positivo, quer dizer, em vez de irem para o ar, tem tendência de virem para o solo. Reparem. E depois emitem raízes e vão segurando. Eu conheço uma na Índia que quase cobre uma aldeia inteira. E, portanto, tornou-se como muitas árvores, em tempos históricos, foram árvores que se tornaram mais ou menos sagradas. E é engraçado que uma vez estive num cemitério no Sri Lanka e quis tirar uma fotografia a um cemitério que estes espectros estavam todos a cobrir as campas. E depois fui proibido porque a planta era, esta figueira, ficos religiosas, era sagrada e eu não podia estar a tirar fotografias. Pronto, tem uma folha um bocadinho diferente e aqui está, é venerada. Não é? Agora vão ver uma coisa engraçada. Eu nasci em África e a cerca de 20 km da terra onde eu nasci, havia uma aldeia só de 3 ou 4 casas de comerciantes que hoje não vive lá ninguém. E eu fui ver, no Sende, e vejo que há uma árvore que furou o teto. Está ali toda. Portanto, é um figo, é uma figueira. Furou o teto, vai por ali fora. Portanto, se nós abandonarmos uma aldeia, a floresta pode ocupar outra vez. Bom, e são muito engraçados, porque, por exemplo, este que é o fico sur, que é da África, dá os figos no tronco. Porquê? É mais visível para os símios. Então o macaco come ali e vai dispersando as sementes, não é? E em Timor vi uma muito engraçada. Estão cá embaixo, os figos estão ali, não sei se estão a vê-los ali. Ali. Estão cá embaixo. Porquê? Porque o dispersor é um roedor. Vai ali, come e anda cá embaixo. Não precisa ter os figos lá em cima. Portanto, isto são testemunhos de como as plantas se adaptam para que a sua espécie progrida e não fique toda à volta da mesma progenitora. E outra que eu vi em Timor, que bonita laranja. Fui ver, não era uma laranja, era uma figueira liana. Agora, outros espécies de espectros, como sabem, os mangais estão numa zona ludosa. Então, a planta emite caulos com geotropismo positivo, que são rizóforos, que quer dizer fora, quer dizer portadores de raízes. As raízes estão cá embaixo, porque isto é para segurar a planta, que algumas árvores têm 80 metros. Aquilo que estão cá embaixo são rizóforos, para segurar no lodo. E como a água salgada as cobre, elas depois têm uma raiz com geotropismo negativo. A raiz cresce para o ar e para poder respirar quando a maré está cheia. São pneumatóforos. Estão a ver? A maré é cheia e elas estão cá fora para poder respirar. Portanto, são raízes com um movimento ao contrário e caulos com um movimento ao contrário. Bom, muito engraçadas. Seguram as plantas. E depois tem outra coisa muito engraçada. Porque se deixa cair o fruto na água salgada, com a maré vai-se embora. Tudo estragado. Porque pode ir para sítios que não germina. Então, o fruto, a semente, começa a germinar na planta. Aquilo que está aqui já é a planta com a raiz, para quando cair, espetar. E repare, se por acaso o fruto está virado para cima, como neste caso, ela lá volta porque tem
geotropismo positivo, que é para quando cair, ficar logo espetada, pá, no lodo. Muito interessante. E aqui está uma com os pneumatóforos e ali a germinar. Bom, mas não existe só ali. Isto é, por exemplo, em Santo Tomé, uma planta também junto ao litoral. Então, para não sofrer muito com a água salgada, tem estes rizófilos que as pessoas chamam raízes, mas não são raízes. A raiz está cá embaixo. E também tem uma pinha, mas é uma planta com flor. Ora bem, na floresta tropical, a cobertura florestal é de tal maneira que não há ervas. Não há sol que chegue cá embaixo. Não há ervas. E neste caso, que é uma floresta plana, em que o rio, é o Amazonas aqui, inunda, as raízes estão levantadas. As raízes não, os caules estão levantados. A árvore só começa dali para cima, porque ela está segura. É tal e qual como se estivesse no lodo. Reparem que não há uma erva. Então é folhas caducas, folhas aqui no chão. Portanto, isto não acontece só junto ao rio, junto à água. Aqui também, quando há inundações, não leva à planta, que está segura. Pronto. E é evidente que quando elas têm um caule, normalmente na floresta elas têm um caule muito dilatado, porque na base, que é para segurar aqueles monstros que chegam a ter 80 metros. Bom, agora vamos porque é que eu suponho que devia ter aqui, mas não tenho. Porque é que as plantas têm os recordes. O mais alto que existe é uma árvore, 116 metros, nunca, mais de 120 metros não pode ser por causa da gravidade, mas há na água salgada algas com 100 e tal metros de comprimento. Macrocistes, por exemplo, tem 100 e tal metros de comprimento, mas está espalhada e apanha o sol. E esta vai crescendo, mas depois tem que parar, porque depois não consegue levar a água até lá acima. Tem, portanto, os recordes de comprimento. Não há nenhum animal com 100 e tal metros. E grande biomassa. Estão numa... E reparem, esta é uma... as plantas que dão sementes nós chamamos de gimnospermicas, que não dão fruto nem flor. E estão todas resinosas. E todas... Não há nenhuma erva. São todas lenhosas. E as plantas que dão flor não dão resina, não têm resina. Porque a resina é um antisséptico que não deixa apodrecer, por isso elas duram muito. Os taninos, as plantas com flores e fruto, o antisséptico que têm são taninos que nós utilizávamos antigamente para pôr na roupa, para na roupa não apanhar traça. É um antisséptico. Mas a resina é um antisséptico mais forte. Bom, e por isso elas duram. E então tem aqui e produzem, as mais antigas são gimnospermicas e que aguentam mais e de maior biomassa e de maior circunferência, 36 metros. Eu por acaso conheço esta, já estive ao pé desta. E agora foi descoberta, eu não tenho aqui, isto é o Sequoiadendron gigante, que se admite que é de maior biomassa, não é? Tem estes metros cúbicos, mas foi descoberta agora, no Gabão, em 2015, foi descrita uma espécie nova da família do feijão, é uma leguminosa, que tem só 100 toneladas. Nunca ninguém tinha visto. Não pensei que é assim. Eu acabei de descrever, ontem, uma espécie nova para a ciência, que é uma árvore de 20 metros. De um sítio que está falta. Eu já lá tinha ido 20 vezes e nunca a tinha visto. Está só no pico do Pico Mesa, na ilha do Príncipe. Bom, e portanto, muitas árvores que são muito utilizadas, particularmente aquelas que estão nas zonas secas, são muito utilizadas, aproveitam a folha, aproveitam tudo, inclusivamente esta fazem reservatórios para a água, e portanto são mais ou menos sagradas, são como, por exemplo, o caso dos limbondeiros. E depois a espécie humana aproveita tudo, o limbondeiro, serve para isto, serve para aquilo, e depois, quando nós utilizamos uma planta para a alimentação, vamos experimentar e utilizávamos também para descobrir
atributos medicinais, etc. por aí fora. Só do imbondeiro é isto. O imbondeiro, há só uma espécie de imbondeiro em África. Agora, é muito engraçado, porque é polinizado por morcegos, a flor está pendurada, que é para o morcego quando vai a voar, dá com o eco por ele. E quando recebe o pólen, então já não precisa de apanhar mais pólen e o estilete cai. Já não precisa de tocar na barriga do morcego, do quiróptero. Ora bem, agora, às vezes há sim uns cientistas que querem fazer espécies novas e descobriram que este é uma espécie que está no meio da rocha, em África, mais pequena, e depois foram ver a flor, é mais pequena, depois o grão de pólen é mais pequena e fizeram logo uma espécie nova, mas os estudos de DNA vieram mostrar que é toda a mesma espécie. Em África só há uma espécie. E o que é engraçado, muito pouca gente sabe isto, que os que estavam numa zona seca da África do Sul, e como a alteração climática está a desertificar a parte sul da África, morreram os imbondeiros dessa zona à sede. Eu devo dizer que a zona sul de Madagascar desertificou, morreu o gado todo, não há rios e as pessoas migraram de lá por causa das alterações climáticas. E, portanto, os imbondeiros também. Há 8 espécies de imbondeiros, um africano e os imbondeiros de Madagascar, que são 6 espécies, não é? 6 ou 7, então, são 8 ao todo. E são muito engraçados, porque só têm ramos lá em cima, no geral, não é? São muito engraçados, são várias espécies, eu já mostrei 1, 2, é só voltar atrás, 3, 4. Esta está quase em vias de extinção, porque está na parte sul que está a secar. 5, 6. Este é australiano, é o único australiano. 6. São 8 espécies. Este é o único imbondeiro australiano. Acho esquisito como é que isto chegou à Austrália, mas pronto. Portanto, só há 8 espécies de imbondeiros. Este é o australiano. Ora, muito bem. Agora vamos ver. Eu já disse que as plantas e os animais vasculares distribuem água por todo o corpo. Porque eu devo dizer que a água é o elemento químico que existe em maior quantidade no nosso corpo. 60 e tal % do nosso corpo no estado adulto é água. Quando nascemos, 85% do bebezinho que nasce é água. É por isso que ele passa. Aquilo é água. E não há ninguém que faça greve de sede. Não aguentava mais que 2 dias. Portanto, a água é fundamental e tem que ser distribuída por todas as células, assim como os alimentos. E nos animais isso é feito através do sangue. Quando uma pessoa entra num hospital sem acordo, a primeira coisa, antes do médico chegar para fazer os exames, que fazem, põem logo a soro, que é água com alimentos. Não é? E, portanto, as plantas têm a mesma coisa. Em vez de se chamar sangue, chama-se seiva. Sangue arterial, sangue venoso, seiva elaborada, seiva bruta. E aqui chama-se veias e artérias, e ali floema e xilema. Só com uma grande diferença. É que as plantas dão todos os anos vasos novos. E nós não. Os vasos com que eu nasci estão cá. Estão mais compridos. E por mais que os médicos façam, eu tenho um sobrinho que é cardiologista. O tio não tem colesterol, mas tem que ser cautelar. Por mais cautelas que tu tenhas, se eu não morrer de mais nada, isto vai entupir. E quais são os que entopem primeiro? Os de menor calibre. Estão aqui, coitadinhos, está a baralhar, está a entupir. E nas plantas isso não acontece. Todos os anos dão vasos novos. O que é que acontece aos vasos anteriores, que deixaram de estar funcionais? Elas entopem-nos e desinfetam-nos. Põem lá um antisséptico. Nas resinosas é resina e nas plantas com flores são os taninos. Como a resina é um antisséptico mais poderoso, quais são as árvores mais antigas? O que é que tem que ser? Resinosas. E nos animais, há animais que aguentam muito tempo, como, por exemplo, as tartarugas. Não é? Eu estive ao pé desta tartaruga, que é da mesma espécie
é preciso uma pessoa... Eu estava assim, em pé, e a pessoa que me estava a tirar a fotografia disse, eu queria ver a tartaruga cá fora. Queres vê-la cá fora? Baixei-me e a tartaruga saiu. Eu nunca usei uma arma. Sei estar ao pé de um elefante, ao pé de um leão. Aliás, ainda há bocado mostrei uma fotografia em que eu estou ao pé de uma leoa. Não é? Bem, e portanto, esta espécie, que é o que só existia um macho, e que por acaso tinha o meu nome, Jorge, morreu em 2012 com cerca de 100 anos. Portanto, os animais não ultrapassam, nem 200 anos chegam, não é? Esta foi uma tartaruga de um outro grupo, onde eu também já estive a vê-las nas Seychelles, e nas ilhas Aldravas ali, ao pé das Seychelles, e esta foi levada para a ilha de Santa Helena, foi oferecida ao governador, sabe-se a data em que foi oferecida, e sabe-se a data em que morreu com 255 anos. É a mais velha que se conhece. Ora bem, mas nas plantas, este pinheiro que está já oco, são só 5.000 anos. Não há nenhum animal com 5.000 anos. Não pode. Porquê? Morre de acidente vascular. Agora os suecos apareceram a dizer que esta planta, que é a parte subterrânea, que tem 9.000 anos. Mas, o que interessa é o que está cá fora. E nós cá em Portugal, como tínhamos pinheiro manso, as árvores mais antigas de Portugal deviam ser pinheiros mansos. E porquê que não são? Primeiro, porque o Bartolomeu Dias andou entretido pelo país a escolher os maiores para mastro. Foi tudo embora. O que era mais antigo foi tudo embora. E as árvores mais antigas que nós temos são oliveiras, ocas. E porquê? Porque a oliveira é a planta mais citada na Bíblia. É a planta mais citada na Bíblia. No Corão não, no Corão é a tamareira. Ora bem, e como dá fruto para comer, dava depois o azeite. O azeite servia para a alimentação, para a iluminação, para cobrir as feridas com pus. A ferida ficava coberta com o azeite, a bactéria deixava de ter oxigênio, um unguento, portanto. Depois aguenta podas, dava lenha para as lareiras e para o fogão, e ninguém deitava uma oliveira abaixo. Exceto agora com a tecnologia que há aí. E, portanto, as oliveiras são as árvores mais antigas que nós temos em Portugal, em que a mais antiga tem 3.350 anos, mas está oca. Se fosse um pinheiro, talvez não estivesse oco. Não é? Portanto, é por isso que as árvores mais antigas que nós temos são oliveiras, porque eram uma árvore sagrada que ninguém deitava abaixo. Pronto. As árvores tropicais só têm ramos no cimo. Eu vou fazer aqui um parênteses só para explicar porquê que elas só têm ramos no cimo. Eu não sei se tenho aqui uma fotografia. Não são como as nossas. Isto é um carvalho, um castanheiro, que tem um tronco mais baixo. Tem aqui, isto é uma fotografia tirada, agora muito recentemente, na terra onde eu nasci. Eu subia a estas árvores e apanhava da minha mãe, porque ia brincar lá para cima. Mas porquê? Porque elas fazem tanta sombra. A semente, e como lá chove sempre, é pluvisilva, floresta de chuva, se chove, a semente nasce e para. Não tem sol. Gasta a comida da mãe e para. Quando um monstro destes cai, entra a luz, bate nas hormonas de crescimento e ela tem que crescer e não pode perder tempo a dar ramos. Tem que crescer até chegar ao patamar onde vai receber luz. É por isso que elas têm estes troncos assim, para a infelicidade delas. Porque são troncos que dão tábuas muito compridas. Pronto. E todas as árvores não são um ser vivo. Todas as árvores estão cobertas. Nós aqui musgos, às vezes também ainda plantas vasculares, fetos. Nos trópicos há arbustos em cima de árvores. Mas porquê? Porque lá tem sol. E a árvore tem musgo e tal, e ela segura-se lá porque ela quer sol para produzir alimento. E a água tem, está sempre a chover. E há uns seres, é preciso, também agora chamar a atenção, vou chamar a atenção a estes seres. Há seres microscópicos, há aranhiços, há muitos seres que só com
uma lupa muito intensa. Estes seres que estão lá, que são estas bolinhas, que são do tamanho que a gente faz com a caneta, um ponto no papel, portanto, são milhares que lá estão, não são verdes, produzem esporos, mas não são plantas, porque não são verdes. Então, como é que se alimentam? Deslocam-se, como veem ali, deslocam-se, e quando encontram uma levedura, uma bactéria, um vírus, envolvem, então, são predadores de vírus. Quando deitamos uma árvore abaixo, particularmente muito grande, matamos vários ecossistemas e dentro destes ecossistemas alguns predadores de vírus. E pode vir a acontecer o que nos aconteceu com o javali, que agora estão a permitir a caça ao javali porque demos cabo do predador, do lobo. Já não há lobos na Serra da Estrela, onde eu conheci, e então há cada vez mais javalis. A gente resolve isso a tiro. Mas os vírus não resolvemos a tiro. E quando eles são em excesso, porque já não têm os mixomicetos, que são os predadores deles, a sida aparece junto ao derrubo das florestas tropicais do Congo. A ébola junto às florestas derrubadas da África Ocidental. Mas agora o Covid apareceu nos animais. Mas porquê é que foi para os animais? E depois saltou? Porque a gente anda a brincar a destruir os ecossistemas onde eles estão. Pronto. E aqui tem, nos trópicos, plantas que vão por ali acima, são particularmente orquídeas aqui. Pronto. Uma árvore é, portanto, aqui estão as raízes das outras, que estão lá em cima, penduradas e pequenos arbustos. Portanto, uma árvore é um conjunto enorme de ecossistemas, mesmo que sejam árvores da rua. Aqui são raízes brutais, não são dela, são das outras plantas que lá estão em cima dela. Pronto. Agora vou mostrar aqui umas particularidades muito engraçadas. Esta árvore, que é da Amazónia, é mais alta que as outras todas. Porquê? Porque ela dá as flores no tronco. E o polinizador é morcego. Então o morcego, a floresta da Amazónia, é plana, vai a voar, recebe o eco que está ali o tronco e vai, assenta, vai ao néctar, que as flores são grandes, vai ao néctar, assenta, suga o néctar e depois ela vai dar os frutos no tronco, por ali fora. Aqui está cheio desses frutos. Esses frutos são como um grande pêssego, com caroço. Eu vou só aqui buscar um caroço que aí está. Este caroço, isto é o caroço, não parte. E há um animal que vai meter, há um animal que come a parte carnuda e há outro animal que vai meter os dentinhos aqui e vai tirar as sementes. Onde é que ele está? Eu já comi esse animal, até por acaso. A cutia é esta, mete os dentes, parte, e depois vem as araras, e vão levando dessas sementes, que agora, que estão aqui no fruto, peço desculpa, e de um deles, vêm-se aí nos supermercados, podem comer, que eu comprei. São as sementes sem o carocinho. Se quiserem provar, no fim. Mais. Aqui mais. Ora bem. Portanto, é uma planta que depende de morcegos polinizadores, desta cutia, das araras. É uma coisa brutal. E tem as flores de maneira a que o morcego dê por elas. Ora bem. Temos aqui uma planta muito interessante. Eu pus-me a comer e porque elas são muito boas. É uma planta brutalmente venenosa, o teixo. 10 miligramas de uma folha de teixo tem taxana suficiente, que é uma alcaloide, para matar uma pessoa. E o teixo? Os pastores não gostam nada do teixo. No meu baldio, quando eu tenho, já ouvi um pastor dizer isto na rádio, quando eu tenho um teixo, deito logo abaixo. Porque vem uma cabra, come-lhe a casca, morre. Vem a vaca, come as folhas, morre. E nós, era o teixo que nós tínhamos nos cemitérios.
Aqui, ainda apanhei esta igreja, que tinha o cemitério à volta da igreja, com um teixo. Porque para morto já não fazia a pena, não fazia mal nenhum. Não? E havia muitos textos, que nós temos patronímicos e toponímicos resultantes dos Carvalhos, as Carvalhosas, do Senhor Carvalho, o Teixoso, o Senhor Teixeira, o Teixedo, etc. Havia muitos. E é uma planta que dá pinhas masculinas e pinhas femininas. E quando os romanos vieram, como eram mais civilizados, já levavam os caixões em carroças, que ficavam os cavalos à porta do cemitério e iam fazer, como ainda hoje fazemos, levamos de automóvel e depois fazemos o resto da cerimónia dentro do cemitério a pé. Quando eles chegavam ao pé das carroças, os cavalos estavam mortos porque tinham comido teixo e substituíram o teixo por cipreste, que não é de cá. Foram eles que trouxeram. Mas eu ainda encontro cemitérios como este aqui, em Trimo. Bom, e o teixo é muito engraçado, que tem uma semente, que é mais pequena que um grão de milho, envolvida desta parte vermelha, que é um arilo. E esta parte vermelha para que é que serve? Para dar de alimento à ave, tordos, melos. Então, não mata. Uma semente tem veneno suficiente, tem taxona suficiente para matar uma dúzia de pessoas. É mais pequena que um milho. Porquê? Passa pelo trato digestivo, a semente está protegida pela testa, sai estrumada e não matou a ave. Então, para que é que tem o veneno? Porque depois, lá embaixo, quando está a germinar, tem nematos e outros bichinhos microscópicos que podiam matar, comer o embrião. E assim não morrem eles. E ele germina. São inteligentes as plantas. Ora, quando a indústria farmacêutica descobriu que os medicamentos são tóxicos, todos os medicamentos, até uma aspirina, é tóxica. Qualquer chá medicinal é tóxico. Depende da concentração. Ora bem, começou a estudar os venenos da natureza. E em 1963 começou a estudar o veneno do teixo. Particularmente do teixo americano, aquele 3. Há 8 espécies de teixo. Demoraram 30 anos. Começaram em 1963 e o medicamento só começou a ser vendido em 1993. Para o cancro. E particularmente para um cancro, que eu não vou morrer desse cancro, que é um cancro da adolescência, que é o cancro dos testículos. E hoje ninguém fala de cancro de testículos. É tratado. E aqui, o composto tem um nome comercial para Taxol e este é o para Clitaxel. Portanto, é um alcaloide, mas que faz o seguinte, como sabem, antes de uma célula cancerosa se dividir, divide-se o núcleo. E o núcleo divide-se e os cromossomas vão em número igual para os polos através destas fibras. Estas fibras são constituídas por microtúbulos. E o que é que faz este veneno? Faz com que os microtúbulos fiquem com menos. E, portanto, há uns cromossomas que não chegam ao polo, a célula não vai ser viável. Então, não atua nas células normais, atua nas células somáticas. Mas as células cancerosas têm uma velocidade, chama-se síntese mitótica, uma velocidade de se dividirem muito mais rápida do que as células que não são cancerosas. E então, dá-se dando ao doente, para-se uns dias, porque mataram mais células cancerosas do que somáticas. O doente sente-se mal, vai-se fazendo esse tratamento e acaba por matar todas as células cancerosas. Como continuaram a estudar, e em 1966 aparece outro medicamento. Depois, reparem aqui, de 10 mil quilos de casca, só dava 1 quilo do produto químico. Isto era uma desgraça para o teixo. E então, quando se descobre qual é a forma, foi-se fazer a síntese em laboratório e a partir do teixo, do nosso teixo, das folhas do nosso teixo, obtiveram um produto, que é aquele que está aqui à esquerda, e começaram a produzir os medicamentos. Já não é preciso o teixo, mas foi preciso para descobrir. E, portanto, atualmente há
Vou só dizer, isto é descoberto agora em 2010. Há 1, 2, 3, 4 medicamentos para o texto. E digo-vos mais. Quando a pessoa é responsável, como eu conheço um colega de geografia, que teve um cancro, e fez a quimioterapia em casa, com comprimidos. Simplesmente seguiu a regra que os médicos lhe mandaram dizer. Toma só no dia X, no dia X. Não pode falhar. Pronto. Agora, as plantas são tudo. Dão tudo. Este feijão tem 1,80 m. E dá umas sementes enormes. Não sei se eu tenho aqui. Estão aqui. E essa semente cai ao mar. A vagem cai ao mar. E reparem que a vagem tem assim, parte-se, vai-se partindo. E a semente vai sendo levada pela corrente. Por exemplo, esta espécie só existe na costa ocidental da África e na costa oriental da América. Portanto, anda ali. Com as alterações climáticas, sabem onde é que começou a aparecer? A primeira foi a Maria João. Como apareceu, apanhou em Quiaios. Está a aparecer na Europa. A corrente quente do Golfo está a modificar. Eu tenho um sobrinho que é professor de surf em Ilha. Eu disse, toma lá atenção a ver se tu encontras isto. Está a aparecer em Ilha. Eu devo dizer que já há flamingos na Figueira da Foz. Isto é outra, mas isso é outra coisa. Mas é só para mostrar que a maior vagem é o maior fruto do mundo. Talvez. Mais comprido é. Porque para mim, o maior é este. É um coco. Quando se tira a casca fica assim. É um coco enorme. Das Ilhas Seychelles, já podem ver o tamanho do coco. Esteve em vias de extinção. Hoje é expressamente proibido apanhar. E é tudo controlado pelo governo das Seychelles. Porque é considerado afrodisíaco. Porquê? Porque parece a zona pélvica de uma mulher e compravam isto para pôr na mesinha de cabeceira do marido. Havia uma rainha nossa que mandava sempre buscar, porque a nossa rainha, isto é muito bom para a peçonha, como dizia o Garcia da Horta. E então, isso. E se vissem a inflorescência masculina, que nessa altura não era conhecida, então ainda era pior. Ou então a germinar. Bom, as plantas são muito interessantes. Não sei se já ouviram os nossos fruticultores às vezes dizem, este ano tive muita fruta, para o ano é capaz de haver menos. A planta cansou-se, esgotou-se, deu muito fruto, deu muito de mamar. E há plantas, como algumas palmeiras, como esta palmeira, que eu vi em Timor, reparem no tamanho da inflorescência, e dá só isto, não sei se tenho aqui, não tenho aqui, 1 milhão de flores. Dar de comer a 1 milhão, morre, esgotada. Dá aquelas flores, aqueles cocos todos e depois morre. Dura, portanto, até 50 a 60 anos. Logo que dá, já conhecem aqui uma americana que se chamam o agave, que dá umas inflorescências muito grandes e morre. Porque esgota-se. E foi muito engraçado que apareceu uma com flor, uma palmeira, que nunca tinha sido apanhada. Por acaso, o agricultor francês de Madagascar pôs aquilo na internet, o Dansfield, que é o especialista mundial de palmeiras de Kew, viu, apanhou um avião, foi lá, era um género novo para a ciência, nunca tinha sido visto em flor. Não é? E quando dá flor, morre também. Esta planta é muito engraçada. Pode-se criar uma espécie nova sem a planta existir. Esta é a Ilha de Páscoa. Esteve coberta de floresta. Nós hoje sabemos que esteve coberta de floresta. Hoje é assim. Mas descobriram-se lá estes coquinhos, ruídos, e descobriu-se lá este pólen, que o pólen é um bom fóssil. O especialista de palmeiras, o Dansfield, foi lá e disse, isto é parecido com estas que existem no Chile. Está aqui esta, que está no Chile, que é as Juveias chilenses, que nós tivemos uma no Jardim Botânico, mas que morreu lá com este coleóptero, e teve a sorte de descobrir estes desenhos na rocha. Isto é. Foi ver o DNA, comparou com uma e com outra, e fez uma espécie nova. Cornococcus disperta.
não há dúvida nenhuma que era parecida com a outra. Bom, portanto, isto é a demonstração que a Ilha de Páscoa tinha. E reparem, esta palmeira era tão grossa que eles faziam as canoas. Faziam isso tudo, portanto, ficaram sem poder fazer canoas, não podiam pescar, foram morrendo. E quando se lá voltou, eram só 100 e tal, quando eles foram milhares. Pronto. Agora são os bonsais. Esta planta, que é da família das videiras, isto é uma árvore no deserto. Então porquê é que não cresce muito? Porque senão perde a água toda. Não pode, é um bonsai. São muito engraçadas. Olhem este bonsai. Portanto, o bonsai não é uma invenção da espécie humana. Já existe na natureza. Olha aqui. São muito engraçadas. Eu estou aqui ao pé deste. Este é um bonsai. Aquilo parece que não... E depois dá... Este é o António que está ali. Este é outra espécie, não é? É um bonsai autêntico. E eu andei ali a ver se ele me dava, se eu apanhava com flor e fruto. Ali tem o fruto e apanhei com ele com o fruto maduro. Mas é que só dá aqui, lá embaixo, com o vento, isto, portanto não pode crescer muito. E há uma planta extraordinária que dá pinhas masculinas e pinhas femininas. E o indivíduo botânico que o apanhou a primeira vez julgou que não estava bom da cabeça e que estava com alucinações. E pôs-se a palpar a planta, que é esta. Só tem 2 folhas. E a folha, as folhas das plantas crescem na ponta. Começa a crescer, aborta e começa a crescer só na base. E vai crescendo porquê? Porque os herbívoros vão comendo isto, porque se comessem a ponta ela nunca mais crescia, ela só tem 2 folhas. Vai crescendo. E os ramos, uma árvore cresce porque tem um meristema, as células que vão fazendo crescer na ponta. Aborta e passa a crescer do lado. Aqui. E, portanto, o tronco vai alargando. Porquê que não fica para lá? Porque perde a água, e que o vento seca. Não pode. É a Welwitschia. Aqui está. Mas tem mais folhas. Não, elas rasgam-se. São só 2 folhas. Aqui está, um máximo do tamanho que tem 1 metro. Não é? E reparem, quando a gente lhe tira as folhas todas, aqui tem só as 2 folhas. Aqui ainda se vê um jovem, uma jovem, são só as 2 folhas. E eu chamo-lhe os caranguejos do deserto. Porquê que elas estão em fila? Porque a semente só germina com água. E quando chove, forma as linhas de água e as sementes germinam, têm que germinar depressa, que é para se enterrar e ir buscar a água lá ao fundo. Por isso elas estão assim, em linhas. Eu chamo-lhe os caranguejos. Reparem, isto é um tronco de uma árvore. Isto é um tronco que está a enterrar. Portanto, é um bonsai. Com as pinhas femininas, as pinhas masculinas, e que normalmente em todas as outras se é levado pelo vento, mas cá embaixo o vento não leva tanto. Então elas têm néctar nas pinhas femininas e néctar nas pinhas masculinas, que é para serem visitadas por insetos. E pronto, olha aqui, cheio de pólen. Muito bem. Claro, como é uma planta esquisita, há sempre muitas histórias. E como viram muitos insetos, e as sementes têm uma asazinha que é para serem levadas e poderem nascer. E podem estar muitos anos sem germinar. Germina quando tem água. É claro que há logo uns vendedores de banha da cobra. Isto foi publicado num jornal cá em Portugal. Welwitschia mirabilis, a planta que come carne. E o senhor, com o nome dele até, diz que chegou lá, acampou ao pé da planta, o que é mentira, não é possível fazer isso. E depois matou uma galinha, pôs-lhe a galinha morta e imediatamente a planta, com as 2 folhas, envolveu a galinha. E de manhã, quando acordou, não estava já lá a galinha, só viu os ossos e as penas a esvoaçar. Pudera, não é? Está escrito, isto foi em 25 de novembro de 1972, num jornal cá em Portugal. Ora bem, a galinha não estava lá porque foi comida pela hiena castanha que é de lá. Resultado, eu então na brincadeira fui para lá, pus-me ao pé da planta a ver se ela me envolvia, deitei-me a ver se ela me comia. Não é? Mas é normalmente uma planta emblemática, fora do comum. Isso para mim são bonsais que ali estão enterrados na areia e há
folhas que estão sempre a crescer, têm 1600 anos. É brutal. Bom, e então há uma estação de comboio que se chama Velvets, há uma rua em Luanda que se chama Rua Velvets, há o aeroporto da Namíbia, que agora se chamam Velvicia, os jogadores de rugby da Namíbia chamam-se os Velvicias, há um refrigerante Velvicia, há uma marca de sapato Velvicia, uma das filhas do antigo presidente do José Eduardo dos Santos é Velvicia José dos Santos, é moda, não é? E na campa do Velvets, em Londres, tem uma Velvicia, não é? Que aqui não se vê muito bem, e eu fui lá, tem aqui uma Velvicia, não é? E, portanto, eu também fui lá quando foi o centenário da morte dele. Pronto, eu vou acabar com... Quando eu vi esta planta, às vezes perguntam, eu ainda hoje disse ao Luís que o animal que eu mais gostei de ver na natureza foi um ratel. É um animal pequeno, enfrenta um leão. Um leão não lhe toca. Um leopardo. E ele não tem garra, não tem nada. Ele enfrenta. Tem um truque para enfrentar. Começa a deitar um cheiro tão nauseabundo que o outro animal vai-se embora. E plantas. Esta é uma planta que me encantou, porque eu encontrei na floresta, que eu já não me lembrava. Tem umas flores vermelhas. Isto é na terra onde eu nasci, Quilombo dos Demos. É uma árvore lindíssima. E eu já a vi nas ruas, na Madeira, e em algumas ruas tropicais. E tem as flores assim muito levantadas porque é polinizada por morcegos. E dá um fruto, o fruto abre e dá as sementes. Portanto, termino com isto porque, na realidade, encantou-me ver esta planta que eu já só conhecia em ruas tropicais e não me lembrava que existia na floresta onde eu nasci. Muito obrigado. Todos os anos eu faço um postal com um problema ambiental. Em 2019 fizeram um livro com 30 anos de postais. Este é o postal de 2020, não está no livro. E em 2020 tinha que ser referente a um problema que nós temos. Ao Covid. E este está muito ampliado, este é o tamanho de um ponto, são os esporos, os esporões, daqueles mixomicetes que controlam bactérias, leveduras e vírus. Podem tirar. O postal está sempre escrito em português e inglês, porque há colegas meus que dão aulas com eles lá fora. Podem tirar o do ano passado. O deste ano já está na imprensa, mas é outro assunto. Muito obrigado. E podem comer as sementes, estão aqui muitas. Eu queria, enfim, agradecer ao Dr. Jorge Paiva uma vez mais, porque é sempre um gosto para todos, tenho a certeza. E, entretanto, também chegou a doutora Ana Pinho, portanto, a Presidente da Administração da Fundação de Serralves, e eu também queria cumprimentar e agradecer também a oportunidade de estar aqui connosco. Nós tínhamos, de facto, previsto ter agora um momento no exterior, portanto, uma visita rápida ao parque com o Dr. Jorge Paiva e com o Ricardo Bravo, que é o nosso coordenador também do Parque de Serralves. Eu não sei se ainda estão com disposição, imagino que sim, espero que sim. Portanto, para que já é um pouco tarde, para não ficar ainda mais tarde, a não ser que haja alguma questão que achem, enfim, que entendam que é realmente muito relevante, senão acabávamos aqui e passávamos de imediato então à visita que estava prevista, se estiverem de acordo, penso que é o que todos também queremos. Eu não sei se a Ana quer dizer alguma coisa, não já agora, porque isto também é uma introdução de um ciclo.
Não, eu só vou aqui para me ouvirem, eu só queria de facto agradecer por este momento absolutamente extraordinário, por esta conferência incrível que tivemos aqui. Foi nem é um gosto, foi absolutamente, enfim, nem tenho a palavra certa, porque de facto tudo o que apresentou, tudo o que nos disse desta forma tão inspiradora, foi realmente um momento que ficará com certeza na memória de todos nós, e por isso agradeço-lhe muitíssimo, e claro também à professora Helena Freitas por nos ter proporcionado este momento, que outros seguirão, mas ao Dr. Jorge Paiva, muito, muito, muito obrigada.